Imagine o resto aí, até isso teve nessa meleca. Como todos são os maiores heróis, que palhaçada é essa? Que papinho é esse? Inclusive é pra especular onde tá a mão lá do Bakugou. Aí o pessoal especulou, olha aí o que aconteceu. Nenhum dos alunos morreu. Até quem parecia que morreu, eles deram um jeito de ressuscitar. Mas se você ficou trabalhando isso, fez tonelada de meio em cima disso, fecha essa bodega, ô caramba! O protagonista terminou como professor, sem poderes e sem mulher. Inclusive, teve muitas piadas com isso na internet. Fala, gente, voltamos aí com um vídeo de Hero Academia, que eu pensei que eu nunca mais ia comentar aqui no canal, mas o mangá acabou, e aí eu não me aguentei, eu fui dar uma olhada e... Bom, que final horrível! Eu sempre falo que o final pode salvar e tal, e nesse caso, eu acho que só piorou, né? Nossa, imagina acompanhar a obra inteira por anos, pra chegar no final desse. Nem a promessa que o autor fez nos primeiros capítulos ele conseguiu cumprir. Ele esqueceu, ou não. Ele achou que, muito óbvio se eu cumprir isso aqui, eu vou fazer de uma forma diferente. Bom, na verdade, esse é o problema de muitos autores. Eles ficam querendo inventar moda, fazer um final que ninguém espera, e aí... Bom, aí acontecem finais como esse. Pra quem não lembra, eu dropei Hero Academia. O protagonista querendo salvar vilãozinho que matou um bando de gente inocente. Foi a gota d'água pra mim. E aí deixei pra lá, não quero nem mais saber do anime. E o mangá também, tava olhando mais nada. Só que aí veio esse final, começou a surgir um bando de memes, um bando de desabafos muito estranhos, algumas coisas sobre o Bakugou principalmente que estavam bizarras, e aí eu não aguentei, eu tenho que dar uma olhada nesse negócio, não pode ser o que o pessoal tá falando aí. E bom, não tinha, muitas das coisas lá era exagero do pessoal. Mas caramba, ainda bem que eu dropei essa obra. Por quê? Se eu tivesse acompanhado o anime até o final, pra acabar no final desse, meu Deus do céu, eu ia ficar fazendo desabafo por um mês. É muito sacanagem com os fãs isso, não é possível que o autor acha que foi um final maravilhoso, ótimo que ele entregou pros fãs. Não dá pra entender isso. E bom, nesse vídeo aqui eu vou comentar o que eu achei desse final, porque eu acho que o autor fez esse final maluco, eu tenho uma teoria sobre isso. Se você quer um review bonitinho, calminho, centrado, estruturado, vai pra outro vídeo, você tá no vídeo errado. Mas se você ficou furioso com o final e quer alguém que também ficou furioso pra dividir opinião, você tá no vídeo certo. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 900 acumulados e você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord a partir do Plus, onde você tem acesso a mim o dia inteiro e pode ficar me passando todos os memes que saíram desse final de Hero Academia, como o pessoal fez. Mas bom, o mais importante é que eu virar membro, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, gente, vamos lá, como acabou essa bodega? Bom, resumo do resumo. O protagonista acabou sem poderes, ele virou professor no colégio lá, e bom, agora ele é uma pessoa normal. Não tem mais poder nenhum e tal, e é assim, ele se sente meio solitário e tudo mais, os colegas dele continuam aí como heróis, nenhum deles alcançou o top 1, quem tá no top 1 é o Mirio. Tinha boatos aí que o Bakugou era o top 1, agora não. Quem é o top 1 é o Mirio. Os outros estão lá no top 10 tentando subir de ranking. Inclusive, o Bakugou continua com sérios problemas, porque a personalidade dele deixa meio complicado ele subir no ranking. Então tem até uma piadinha com isso lá em uma das páginas. Mas não, o Bakugou não virou o top 1 nem nada. Lembrando que isso aí é 8 anos depois do final da história. O protagonista já tá com uns 20 e tantos anos aí. Mas bom, alguns podem estar se perguntando, pô, Marco, mas o autor não coloca lá no começo da história, o protagonista mesmo falando, adiantando, que ele vai se tornar o maior herói de todos? Sim. E aí o que ele faz no final? Ele coloca isso aí. Todos se tornaram o maior herói de todos. Tá de sacanagem, né? Não é possível. Tipo, isso aí é pura trollagem. É só o autor querendo emendar com aquilo, porque, caramba, eu falei no começo que ele ia se tornar o maior de todos, mas eu mudei de ideia no meio do caminho, quis fazer um final que ninguém esperava. Só que esse final que ninguém esperava não bate com o começo. Então vou tacar essa frasezinha aqui, e aí o pessoal deve engolir, né? Alguém vai engolir, com certeza. Nossa, achei legal e tal. Alguém vai falar que achou bom. Tudo bem, cada um tem sua opinião. Eu achei uma bosta, honestamente. As pessoas têm expectativas. E ele não precisa entregar exatamente tudo igual ao que elas esperam. Mas tem que haver pelo menos um mínimo entregue. Uma promessa que foi feita e tem que ser cumprida, o caramba! Então se você começa uma história, e vários outros começam assim, com a promessa, isso aí é um negócio básico. No caso da escrita de livros, a promessa. Ela é uma forma de te manter durante a história, porque você quer ver aquela promessa cumprida. Então, por mais que a história piore, etc e tal, tem umas partes que você não gosta, eu quero ver aquela promessa, eu quero ver o protagonista virar o top 1. E é meio que essa promessa no começo. Então, prometeu isso lá, agora eu vou acompanhar o resto da história esperando isso acontecer. E aí chega no final da história, pera, isso não aconteceu? Pois é. E o autor trollou, botando essa, não, na verdade, todos são os maiores heróis. Que todos, o caramba, só pode ser um, caramba, só tem um, é o maior de todos. Como todos são os maiores heróis, que palhaçada é essa? Que papinho é esse? Sabe o que é o equivalente disso aí? É aquele meme
O maior herói são os amigos que fazemos ao longo do caminho. Então não tem essa bodega? É a mesma coisa que o autor fez aí, caramba! Ele só queria fazer um final que ninguém esperasse mesmo. A minha teoria é essa. Ele sabia que todo mundo esperava, a protagonista vai virar o top 1 e tal, porque é óbvio, de alguma forma vai acontecer, porque você prometeu isso no começo. Aí o autor, não, vou surpreender todo mundo. Vou fazer um negócio que ninguém espera. Pô, mas é aquela promessa, o editor deve ter perguntado, pô, mas a promessa que você fez ali no começo? Não, eu dou um jeito. E aí o jeito dele é esse, botar essa palhaçada aí, não, todos são os maiores. Ah, pelo amor. Eu, honestamente, nem ligo muito pra essa obra e fiquei bravo com esse final. Então eu imagino quem é fã há muito tempo, tá um tempão lá vendo essa bodega e acaba com um final desse. Deve tá, olha, chorando sangue aí por todos os anos que perdeu com esse autor. Pelo amor. Eu, pessoalmente, nunca vou ler mais nada desse autor. Caso eu li o começo da academia e tal, acabei dropando, aí fiquei só no anime, e acabei dropando o anime também, então talvez eu nem desse chance mesmo que ele começasse outra obra e tivesse um final bom. Mas o ponto é que pelo menos eu saberia que, pô, ele pode fazer coisas que eu não gosto, mas ele pelo menos entrega um final decente. Não foi o caso aqui. Agora eu sei que, além de tudo que ele faz, ele ainda entrega um final totalmente suado. E claro, alguns podem estar pensando, pô, Marco, mas tem um subfinal. Porque tem o acabou ali, só que aí depois continua, tem mais um trechinho. Pois é, provavelmente ali foi o editor que falou pro autor, olha, se você terminar a história nessa parte, com essa frase troll do caramba, as pessoas vão vir aqui na sua casa, vão descobrir onde você mora e vão tacar fogo nesse lugar. Então, me coloca um extrazinho aí, pelo menos uma coisinha pra dar uma aliviada. Aí o autor provavelmente lá, tá. E o All Might dá pra ele um equipamento tecnológico, que inclusive foi financiado em muito pelo Bakugou. Então agora o protagonista pode voltar a ser um herói, usando esse equipamento especial. E termina assim. Ele voltou a ser um herói, agora usando equipamento tecnológico, e fim. E claro, você pode estar pensando, pô, Marco, então é aí que ele virou o top 1? Não. Quer dizer, não que ele tenha sido informado, porque esse final aí é aquele... Imagina o resto aí. Mostra ele com o equipamento novo dele, virou um herói de novo, e fim. É isso. Pois é. Imagine o resto aí. Até isso teve nessa meleca. Porque tinha duas promessas. Não tinha só uma. A promessa 1, Deco vai virar o top 1. Não cumpriu. A promessa 2, que é uma subpromessa dentro dela. Vocês devem lembrar que durante a história inteira teve o chip aí da Uraraka com o Midoriya. E teve um banho ensinando os dois, cenas bonitas, cenas dramáticas, quase uma confissão ali. Então, foi a obra inteira do próprio autor fazendo a gente shippar eles, entregando cenas românticas até dos dois. Então, se o autor estava investindo nesse chip, que feche ele, caramba! É um mínimo. Se não tivesse nada, a gente só ficasse especulando ali, mas nunca houve nada realmente entre os dois e tal, o caramba! Oravam um pro outro toda hora, pareciam apaixonados um pelo outro em várias cenas. Então, olha, isso é muita cara de pau. Alguém fala, não, mas não é uma obra de romance. Cara, o autor meteu romance ali. Meteu, tava lá. Não era um negócio que tava toda hora, óbvio, não é o foco principal da obra, isso eu concordo. O foco principal é a ação. Mas de subplot existia isso do romance, principalmente o chip do protagonista com a Uraraka, que era o principal lá, nem se cogitava ele terminar com outra garota. Então se o autor começou a trabalhar esse tema e ficou batendo em cima disso um tempão, que fecha essa meleca, caramba! Não é possível, pelo menos isso. Então isso é um subplot ali, tem que ser fechado no final da história. E o que o autor faz? Deixa em aberto. Alguns acharam que estava fechado basicamente o casal depois do penúltimo capítulo, porque teve um momento bonito dos dois lá, dele apoiando ela, falando que ela é a heroína dele e tal. E aí, nada. Capítulo seguinte, passou anos. A Uraraka, inclusive, fundou uma fundação lá e tal, bacana, que ajuda até o pessoal com poderes complexos e tal, pra não virarem vilões no futuro. Bacana isso aí. No caso, é a única parte, na verdade, que eu achei bacana daquele negócio todo. Mas romance, zero. 8 anos aí passaram e ela não tá com o protagonista. O protagonista ficou sozinho lá e virou professor. Pô, Marco, mas então foi realista, né? Olha, olhando por esse ponto de vista, o autor realmente jogou na cara, tá vendo? Você pode ralar pra caramba. Se você nasceu sem talentos, você vai terminar um sem talento também e vai virar basicamente um trabalhador normal, depois de ter ralado, chorado sangue lá pra defender a humanidade e tal, no caso, dominar os seus poderes, você vai perder tudo e vai voltar a ser uma pessoa comum, porque só pessoas talentosas podem se dar bem na vida, tipo os amigos dele, que nasceram realmente com poderes. Então ele começou um sem poderes e terminou um sem poderes. Então alguns ficaram brincando com isso, pô, pelo menos foi realista. Olha, isso eu não posso negar, mas de novo, é totalmente fora da promessa que o autor entregou. O autor nunca prometeu realismo, essa bodega nunca teve realismo. Sabe quem morreu nessa história? Ninguém praticamente. Sabe quem morreu dos alunos lá que iam pra guerras e tal, contra vilões, e uma coisas pesadas acontecendo? Sabe quem morreu lá? Ninguém. Nenhum dos alunos morreu. Até quem parecia que morreu, eles deram um jeito de ressuscitar. O autor é um covarde. Ele não queria matar ninguém praticamente na história dele. No caso do realismo, não tinha praticamente nada nas cenas.
E aí no final, não, quero fazer um final realista. Aham. Não, ele só queria fazer um final que ninguém esperava. Era só isso. Só isso. Ele queria fazer um final. Não tá vendo? Você não esperava esse final. Ninguém previu esse final. Pois é porque ele seria uma bosta. O protagonista terminou como professor, sem poderes e sem mulher. Inclusive, teve muitas piadas com isso na internet. Inclusive, o pessoal que shippava a Uraraka com o Bakugou entrou em êxtase. Quem odiava esse meme também ficou, no caso, meio doido, achando que o final foi esse mesmo. Até porque, tá vendo, a Uraraka tá do lado do Bakugou. Então, claramente, os dois estão juntos aí, eles são um casal. Então, pô, gente, aí vocês estão indo longe demais, né? O ódio foi tanto, mas tanto desse final, que eles pegaram até essa cena aí, nossa senhora, uma traição interna do caramba, nossa senhora, meus. Então isso aí eu só fiquei rindo mesmo, você não tava bravo, isso aí eu só tava, caramba, tipo, olha o nível de loucura do pessoal com esse final, já até vendo esse negócio. Então, inclusive, muito cuidado ao pesquisarem isso. Eu fui ver no Twitter, no caso, os comentários sobre esse final de Hero Academia, que os memes estavam muito engraçados. Mas tinha cada coisa que eles botaram desse negócio da Uraraka e do Bakugou. No caso, tinha até um lá que eu não vou poder mostrar aqui, mas era basicamente durante os 8 anos que passaram lá, o protagonista ralando pra virar professor, e o Bakugou lá com a Uraraka. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vocês vão achar esse meme em algum lugar, provavelmente no Twitter. De qualquer forma, inclusive essa cena aí, eles fizeram meio que... Bom, eles desenharam uma possível complementação dela e foi... Bom... Eu honestamente não sabia que tinha esse culto aí que shippava esses dois, e era um negócio tão grande que gerava tanta treta na comunidade. Eu já tinha visto uma brincadeira ou outra, mas não achava que era um negócio tão sério assim. Mas óbvio, com um final aberto desse, o autor que abriu o leque pro pessoal pensar o que quisesse com quem ela terminou. Porque ele não fechou o casal dela com o protagonista. Não tem nada ali. A única coisa que o pessoal pode tirar, pô, ela tá olhando pro protagonista nessa cena. Tá, isso com certeza tá. E também tem o Quente Frio olhando pro protagonista. Então ele é apaixonado pela Midoriya também. Então, tá vendo? Se especular, dá pra ir por um bando de caminhos muito estranhos. Inclusive, é pra especular onde tá a mão lá do Bakugou. Aí o pessoal especulou, olha aí o que aconteceu. Então, muito cuidado com especulações. O ponto é que o autor fez essa sacanagem aí de final, e aí, aparentemente, devem ter obrigado ele a botar aquele extrazinho lá pro pessoal não terminar completamente furioso, mas ele não cumpriu a promessa inicial do protagonista maior de todos. Não, o protagonista é só mais um herói agora que usa equipamento especial. Alguns até ficaram brincando, tipo, tava Midoriya lá, eu não tenho mais nada, eu não tenho mulher, eu não tenho mais, no caso, poderes. Alguém me dá uma armadura de Homem de Ferro aí, por favor. Então as zoeiras estavam muito hilárias. E o autor provocou isso. É isso que o autor quer fazer? Um final que, ao invés de emocionar as pessoas, caso as pessoas ficarem impactadas, elas, nossa, essa obra terminou tão bem, que final bom. Mesmo que tivesse alguns clichês lá, uns negócios esperados até, mas tinha uma coisa ou outra inesperada. Mas são coisas que emocionam, que o pessoal ficou esperando um tempão pra ver. E acontece, e se chega lá. Até o protagonista perder os poderes, aí ganhar uma armadura de Homem de Ferro, no caso, e aí ao longo dos anos ele conseguiu usar cada vez melhor essa armadura e tal, e aí conseguir virar o top 1 mesmo sem poder, usando essa armadura. No caso, seria interessante também, no caso, de uma outra forma, mas aí ao momento ele cumpriu a promessa, que o protagonista conseguiu virar o top 1. E mesmo que o autor quisesse fazer uma coisa dessa, ele teria que fazer modificações na história pra funcionar, pra dar satisfação nos fãs. Uma delas seria que o protagonista teria que ser super inteligente, porque ele inventaria o traje dele. Ou seja, o mérito é dele, ninguém deu pra ele de caridade, como aconteceu aí com o traje que botaram no mangá. Deram pra ele de caridade lá, os amigos pagaram porque ele é pobre ainda. Se o traje estragar, ele vai ter lá que implorar pros amigos dele pra darem um novo pra ele, porque ele não tem dinheiro. Já o Homem de Ferro não precisa de ninguém, ele criou a armadura dele. Ele que evolui a armadura dele, ele que conserta a armadura dele. Entendeu? Ele é independente. O Batman usa um bando de bugiganga lá, que os outros fazem, mas com o dinheiro dele. É a empresa dele, ele manda pesquisar aquele negócio todo lá pra criar as bugiganga, e ele mesmo tá envolvido no processo. Então, de certa forma, é mérito dele também, até do dinheiro dele. O protagonista não. Ele não tem inteligência pra criar nada daquilo. Ele depende dos outros. E ele depende da caridade, da vaquinha dos amigos aí pra conseguir se manter como um herói. Que maravilha, hein? Que final glorioso. Ele está totalmente aberto lá como continua a partir daí. Ninguém ganhou o top 1 lá, o top 1 é o Mirio, como eu falei no momento. E é isso. Imagina o resto aí. No caso, quer saber que ele terminou? Com ninguém. Ou imagina o resto aí, você pode imaginar que no futuro ele foi por Uraraka, ou não. As pessoas não leem mais de 400 capítulos pra um imagina o resto aí, caramba. O autor comentou, pô, não vou finalizar a história muito rápido, vai ter alguns capítulos até a finalização completa. Beleza, ele quer trabalhar bastante coisa lá. Que nada, ele se deu um bando de capítulos e entrega um final incompleto desse, seu caramba. Se você não queria que o protagonista terminasse com ninguém, não botava bait de romance, caramba. Você ficou enchendo de bait de romance. E aí termina com ninguém, é isso. Sério, eu não gosto de romance, não ligo pra isso, não quero trabalhar isso. Então não vai ter bait disso na minha obra. Beleza, eu respeito.
Mas se você ficou trabalhando isso, fez tonelada de bait em cima disso, fecha essa bodega, ô caramba! Esse final é basicamente um grande desrespeito aos fãs. Pra mim, eu tô basicamente cagando na cabeça dos fãs lá, tomem. Acompanharam mais de 400 capítulos pra isso terminar assim. Então, olha, eu já falei várias vezes, né, que o final é muito importante. Um final pode elevar uma obra, não foi tão fantástica, mas o final foi tão bom, um caso legal que, pelo menos vou recomendar, porque eu sei que o final pelo menos é bom. E muitas obras não têm um final bom. Ou o final é tão bom, mas tão bom que eleva toda a sua impressão da obra. Nosso final é fantástico, no caso, vale a pena pelo final. Aqui não. Aqui provavelmente o pessoal vai começar a não recomendar essa obra no futuro porque o final é uma porcaria. Porque sabe aquele tipo que você vai ficar fazendo e tal, o autor nunca vai fechar nada. Vai ficar em aberto. Caso sabe aquela promessa do começo, o autor nunca vai cumprir. Então, pra que você tá lendo esse negócio mesmo? Se toda a expectativa que o autor tá criando pra cima de você, ele não vai cumprir nada. Ele vai querer dar uma de, tá vendo? Eu fiz um final que você não esperava, te peguei de surpresa. Como todos os finais bons possíveis, o pessoal fica teorizando, eles querem meter um final desse porque é o final que ninguém esperava. Claro que não, porque é uma bosta, pô. Quem vai ficar esperando um negócio desse? Então tá aí. Hero Academia acabou e eu tô muito feliz que eu dropei. Porque, imagina, acompanhar um anime por mais temporadas até chegar nesse final e terminar assim. Eu já fiquei meio revoltado, eu nem ligo mais muito pra essa história, já dropei há algum tempo. Então imagina quem gostava muito dela. Quer dizer, sei lá, deve ter alguns que são, no caso, fãs tão hardcore, que gostaram até do que viram ali, porque qualquer coisa que tivesse de final pra eles estava bom. Cada um que tem sua opinião quanto a isso. Mas eu, pessoalmente, achei um final horroroso. E já me deixa claro pra nunca chegar perto de nenhuma obra que esse autor faça. Porque mesmo que ele acerte em alguns momentos, eu sei que ele deve fazer um final horroroso pra ela. E bom, gente, é basicamente isso. Comentem a opinião de vocês também. E eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.